É verdade, Samuel, eu li isso aí, eu já tinha lido antes. Agora, tudo que ele coloca aí tentando justificar é mentira, não é? E eu fico incrível como eles mentem com uma facilidade imensa e, além disso, eles mentem com um ar de santidade, de seriedade, de honestidade, não é? Terrível isso. É, como diz a palavra, esses homens aí são irreconciliáveis, não é? São pessoas que já estão com a mente realmente cauterizada, não é? É mentira porque, em primeiro lugar, ele não tratou com Eglai sobre isso. Eglai afirmou isso, inclusive até um vídeo, ele postou um vídeo no Facebook dizendo que ninguém tratou com ele, ninguém procurou ele para sugerir ou solicitar que o corpo do pastor Almeida fosse velado aqui ou ali. Então Ailton não ligou para ele, não sugeriu isso, né? Não tocou nesse assunto. E outra coisa, dizendo que ele estava proibido de ir lá, quem foi que proibiu? Não é? Porque quem responde pela igreja é o pastor. E pela misericórdia de Deus, o pastor lá da Betel sou eu, né? Pela misericórdia de Deus. Então quem tem que dizer, quem teria que dizer isso, era eu, não é? O pastor. Ele nunca disse isso, nunca falei isso, nunca mandei recado para ele, nunca botei nenhuma nota, não é? Nem eu, nem ninguém da diretoria da igreja dizendo que eles não seriam recebidos. Aliás, muito pelo contrário, os poucos de Recife que foram lá foram bem recebidos, né? O pastor Roberto já esteve lá, recebemos bem. Outros pastores estiveram lá, todos eles recebemos bem. Agora, o que deve ter acontecido é ele ter ficado com medo de ser tratado como ele trata as pessoas que são de outra igreja e que, num momento como esse, né, ele preside a cerimônia, né? Você sabe que os antigos dizem que quem disso cuida, disso usa, né? Então, ele faz, mas tem medo que façam com ele, né? Ele não foi, não mandou nenhuma coroa de flores, não é? Não vou não, mas vou mandar uma comitiva lá, vou mandar uma coroa de flores. Mandou nada. Agora, como ficou muito feio para ele está tentando justificar, tentando fazer com que as pessoas sejam enganadas com essas mentiras dele, entendeu? Totalmente mentira. Nós não proibimos ninguém de ir, ninguém. Agora, por que foi lá na Betel, né? O velório? Foi na Betel primeiro porque, Samuel, o corpo, até a própria lei diz isso, pertence à família. Quem é que determina? É a família. E a família decidiu que fosse lá na Betel, não é? Apenas o local, quer dizer, se fosse num estádio ele ia, se fosse na Assembleia Legislativa ele iria, se fosse na Câmara Municipal ele iria, ok. Então o problema não é o lugar, não é? O problema é o orgulho dele e em relação à família que ele perseguiu esses 20 anos, pastor Almeida que ele maltratou esses 20 anos. As pessoas não sabem dessas coisas, quer dizer, o pastor Almeida morreu e ele ainda está criando problema. É um camarada que não se conforma. Pastor Almeida jubilado, esses anos todos, sem receber aumento. O pastor Almeida estava em aperto financeiro, rapaz. O camarada sem dar aumento, pastor Almeida já idoso, a irmã Luísa também. O período que ele foi presidente, que o pastor Almeida conviveu com ele aí como presidente, só maus tratos, trocando o pastor Almeida de um campo para outro, todos os campos com problema. Acho que para ver se o pastor Almeida se dava mal, né? Mas Deus misericordioso estendeu as mãos, trocando o pastor Almeida de campo em campo, como se o pastor Almeida fosse um pastor amador, né? Um pastor iniciante, um pastor veterano daquele, colocava num campo bom, um campo grande, fica aí, pastor. Mas o problema dele é que ele é uma pessoa de uma índole má, não é? Ele não é um camarada ruim, ele tem uma índole má de perseguição, maus tratos. Ao longo desses 20 anos, a família foi muito perseguida por ele. Nos aniversários do pastor Almeida, quando ele estava pastoreando a igreja, a família era ignorada, ele dava ordens para que a família fosse ignorada. Tudo isso que Giovanni está publicando é verdade, né? Corresponde realmente à realidade, né?
Nós não iríamos, a família decidiu que fosse lá na Betel, porque era a igreja, onde a família se sentiria à vontade, onde o pastor Almeida era realmente amado pelos irmãos, não é? E aí ele ia querer fazer como ele fez em outras cerimônias fúnebres, não é? Como, por exemplo, a do pastor Salatiel Rosa, que ele desprezou completamente a família, vários pastores, né, que eram parentes e eram pastores, só porque não eram da igreja dele, ele menosprezou, deu ordem para ignorar, né, o sobrinho da minha esposa, que faleceu recentemente, também ignorou completamente a família, com obreiros, com pastores e tudo. Quer dizer, ele trata assim, é uma falta de educação, é uma falta de respeito, e nós não iríamos nos submeter nesse último momento, nessa última homenagem do pastor Almeida, a isso, a ficar nas mãos de um homem mau, que age com desrespeito até com a família daqueles que morreram no momento de dor, não é? Que a família sente. Então nós não iríamos, não queríamos passar por isso, não é? Agora, ele não foi porque ficou com medo de que isso acontecesse com ele. Então as pessoas ficam perguntando por quê? Por quê? Essa é a pergunta que está difícil dele responder, né? Fica dizendo que honrou. Honrou o quê? Honrar é dar uma placa, como ele determinou que os obreiros divulgassem a placa que ele deu ao pastor Almeida no centenário. Honrar não é isso, honrar não é chegar na Santa Ceia do Templo Central, o pastor Almeida vai fazer a leitura para a Santa Ceia, o pastor Almeida vai orar pelo pão, vai orar pelo vinho, isso é honra? Pastor Almeida, há 7 anos jubilado, nunca recebeu uma visita dele. Como eu disse a você, o pastor estava em aperto financeiro, porque o homem sem dar aumento de salário a ele, o plano de saúde do pastor Almeida era altíssimo, por causa da idade, por causa das enfermidades, né, pré-existentes, o gasto com medicamento, tanto para ele quanto para a irmã Luísa, a esposa, eram altíssimos os gastos. Então, o pastor Almeida, nessa situação, completamente desprezado, ninguém procurava saber. Luiz Mário fez um pronunciamento aí, dizendo que a esposa dele é prima do pastor Almeida, prima. Eu fiquei até surpreso, porque ele lembrou que era prima, porque uma prima que nunca visitou ele, uma prima que nunca foi nem vê-lo na casa dele, nem no hospital quando ele esteve enfermo, ou a irmã Luísa quando esteve enferma. Então, completamente desprezado, completamente desprezado. Todo lugar que o pastor ia, Deus abençoava. Ele ia inaugurar uma obra social, ele tirava antes, só para não ter a plaquinha lá com o nome dele. Goiânia, o pastor Almeida fez a construção todinha. Quando ia inaugurar, ele tirou o pastor Almeida para não inaugurar o templo sede, para não ter a plaquinha lá. Pastor Almeida, pastor, eu queria já estar perto de inaugurar. Não, senhor, não perguntei isso ao senhor, não. Perguntei se o senhor aceite ir para outro campo. Quer dizer, tratando o homem com humilhação, aí quando chega nessa hora quer pousar de honra. Queríamos dar as honras. Que honra, rapaz? Honra se dá em vida, não é? E o tempo todo ele desonrou o pastor Almeida, desonrou a família. Agora, ele é um ator, não é? Então ele gostaria de passar uma imagem diferente, né? Então, como ele foi pego de surpresa, ele tinha certeza que ele ia pisotear, não é? Pela derradeira vez o pastor Almeida e a família, sendo que não foi dado esse gostinho. O que é que ele faz? Proíbe os pastores de ir, porque Josias Clementino disse que ele proibiu os pastores de ir, os obreiros de ir. Entendeu? Quer dizer, que é isso, rapaz. Calma aqui, que é honrar. Agora eu faço feito pastor Zé Gomes. Quem ama vai ao encontro. Entendeu? Quer honrar? Quer, vou lá. Uma coisa é ele dizer, não, eu não fui porque disseram que eu não ia ser recebido. Outra coisa é ele ir e chegar lá e dizer, seu irmão, eu fui, compareci lá, agora me botaram para fora da igreja. Aí é outra história. Entendeu? Agora andar inventando mentira para justificar o orgulho besta dele, essa doença mental que ele tem, aí não, entendeu? Quer dizer, o homem é tão mau que até depois da morte do pastor Almeida, ele continua criando problema, rendendo esse assunto, não tem o mínimo respeito por ninguém. Então, irmão, a verdadeira realidade é essa. Inclusive, se você quiser passar isso aí para outras pessoas em São Paulo, por onde você passar, pode passar. A realidade é essa. Pastor Almeida passou 20 anos
sendo maltratado por ele. Ele colocou o pastor Almeida no campo na cidade de Garanhuns. Cidade de Garanhuns é uma cidade bonita, mas a igreja era uma igreja que rendia R$ 3.000. O carro da igreja era uma Caravan 1984, um carro velho, entende? A igreja tinha 4 congregações, uma congregação com placa de vende-se. Quando o pastor Almeida assumiu, não tinha R$ 1 no cofre da igreja. Entendeu? Quando o pastor Almeida saiu de lá, a igreja estava próspera. Estava com 12 congregações. Depois ele tirou o pastor Almeida e botou para Goiânia. Aí todo mundo pode pensar, Goiânia é mais perto, é um campo maior. A primeira coisa que ele fez foi desmembrar os campos em volta, né? Tejuco-Papo, tem uma outra ali perto que eu não me lembro, uma usina ali perto. Também todas as carnes de vaca, todas aquelas cidades em volta eram ligadas. Goiânia era um campo grande, mas antes de colocar o pastor Almeida lá, ele desmembrou todos esses campos e deixou só a cidade de Goiânia. E tem mais, meu amigo. A igreja estava com a dívida de R$ 100.000. R$ 100.000. Um obreiro de lá tinha entrado numa ação em juízo contra a igreja tinha um débito tremendo, fora os débitos do pastor anterior, que tinha lá no comércio, não é? E ele colocou lá para ver como é que o pastor ia se virar com isso aí. Deus ajudou, Deus abençoou. O pastor Almeida pagou essa dívida todinha, abriu umas congregações dentro da cidade, reformou o templo sede, entendeu? Como eu disse a você, quando estava para inaugurar, ele tirou o pastor de lá, mandou para Paudalho. Paudalho é um campo que tem muitas dificuldades. Você veja que não demora pastor lá em Paudalho. O único que demorou mais um pouquinho foi o pastor Almeida, né? Amado pelos irmãos, mas não dava direito ao pastor Almeida batizar Samuel. Toda vez que era batismo, nesses campos que o pastor Almeida passou, ele mandava um outro pastor para batizar. Toda vez ele mandava. Outra coisa, 20 anos dele como pastor presidente aqui em Recife, pastor Almeida nunca deu uma aula na escola bíblica de obreiros. Na gestão dele, não. Na gestão do pastor Leôncio, o pastor Almeida dava, o pastor Almeida ensinava. E com ele, não. 20 anos. 20 anos sem ter oportunidade para ministrar uma aula. Agora, outros pastores, foram os pastores que estavam ali ao lado dele, bajulando, tudo mais, ele dava, gente, Jaime Alexandre, Samuel Oliveira, pastor Dário, Francisco Olímpio, ele dava para dar aula. Onde é que esses irmãos têm mais capacidade, mais experiência para ministrar para um corpo de obreiros numa escola bíblica do que o pastor Almeida? O pastor Almeida, além da experiência, tinha o preparo bíblico, teológico, espiritual, a vida limpa, a vida íntegra, mas ele procurou anular. Aí depois o cara vem com essa conversa de que eu queria honrar. Que conversa, ainda mentindo perante a igreja, não é? Mentindo perante a igreja através dos meninos de recado dele, porque ele não tem coragem de chegar no púlpito da igreja e dizer, mas fica nos bastidores mandando recado, não é? Então é uma coisa absurda mesmo, isso aí. Então essa é a realidade dos fatos, né? Então eu fico admirado com a mentira, né? A facilidade como ele mente, né? Facilidade, terrível. Mas é assim mesmo, mas tudo está diante de Deus, não é? E como você cantou naquele dia, não é? Deus vai agir e ninguém impedirá, não é? Então tudo está nas mãos do Senhor. Essa é a nossa confiança. A gente não quer estar brigando com ninguém, como esses anos todos, sempre fazendo o trabalho para Deus, não é? Mas as perseguições não cessam, não é? Mas Deus está no controle de todas as coisas, nossa confiança está em Deus. Deus tem cuidado de nós, a irmã Luísa está conosco e Deus tem cuidado e vai continuar cuidando, não é? Porque nós dependemos de Deus e somente dele. Se não for o Senhor, não é? Quem mais? Só o Senhor. Ok, meu amigo?
Deus te abençoe, amado. Um abraço. Ainda teve mais, Samuel, que eu esquecendo, só para complementar. O pastor Almeida foi jubilado à força, né? Foi jubilado sem nada. O pastor Almeida estava aí orando. Aí chegou, o pastor quer falar com você. Ele foi. Quando entrou na sala, tinha bem uns 15 pastores com ele lá. Que ele gosta de fazer isso para intimidar. Quero saber se o irmão aceita ser jubilado. O pastor Almeida disse, mas pastor, eu gostaria de terminar, não é, esse ano, no final do ano, tal. Estou ajeitando minha casinha e tudo ainda. Eu quero saber se o irmão aceita ser jubilado. Esse pastor, se eu disser que não, adianta de alguma coisa? Ele disse, não, então o senhor está jubilado agora. Está jubilado agora. Aí jubilou, pastor Almeida. Quer dizer, pastor, e imediatamente, se você entrar aí na relação de pastor da CGADB, consta pastor Almeida jubilado. Né? Pastor Dário está jubilado, mas lá na relação de pastor da CGADB, ele está na ativa. Amaro Gomes foi disciplinado da igreja, mas ele consta na relação de pastor da CGADB como se estivesse na ativa. Entende? Então, quer dizer, a pressa dele em tirar o pastor Almeida da jogada denuncia o que de fato havia no coração dele. Entendeu como é?